tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Estimados irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez nesta terça-feira, 34ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia voltando a nossa atenção para o que de mais sagrado nos habita, Deus mesmo, Deus que está em nós, Deus que escolheu nos habitar. Por isso, reze todas as manhãs por meio da sua respiração e mostre que este meio, esse mecanismo que Deus nos deu, nos conecta plenamente com Ele. Por isso, respire e sinta o sopro de Deus em ti. Acompanhe esta respiração no teu corpo. Perceba o movimento que ela causa em ti. Perceba que a cada respiração há um equilíbrio no teu corpo. Há uma harmonia entre o ser humano e o ser divino. Há esta unidade. Quando nós respiramos consciente, uma unidade é formada. Esta comunhão plena entre o eu humano e o tu divino. É mais do que necessário, caríssimos irmãos e irmãs, que nós deixemos este hálito de Deus, este sopro de Deus nos envolver. Comece a tua manhã fazendo esta conexão. Como foi a sua noite? Onde estiveram seus pensamentos? Neste momento, onde estão seus pensamentos? Estou pensando em quê? Os meus pensamentos vão com velocidade para onde? Para Deus ou simplesmente se encerram neste mundo? Vibremos com alegria e respire consciente, acolhendo em ti esta força sagrada, Deus em tua vida. O texto que hoje nos é dado é, mais uma vez, Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles lhes perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um homem se levantará contra outro povo. Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos o evangelho de ontem. Jesus ontem chegava no templo e ali contemplava dois fatos, dois acontecimentos que o chamam a atenção de maneira diferentes.
O primeiro acontecimento que o chama a atenção é daquele rico ou daqueles ricos que colocavam ali grandes ofertas, valores, mas que adivinha de suas sobras. Depois, o que chamará a atenção de Jesus, e esta servirá como modelo para nós, será a atitude daquela viúva que colocava ali suas 2 últimas moedas que tinha para sobreviver, mas coloca tudo aquilo aos pés de Deus no seu altar. E aí hoje nós ouvimos o Evangelho que fala de que ali está acontecendo uma espécie de elogio, defesa do templo do Senhor. A defesa dos enfeites, dos ouros, das pratas, que revestia todo o templo de Jerusalém. Pedras e ofertas votivas que ali se encontravam. É a primeira parte do texto, o qual nós dividimos em 2. Esta primeira parte consiste neste elogio à imagem do templo. O grande perigo nosso, infelizmente esse perigo está se tornando cada dia mais uma realidade, é o perigo de nós, cristãos católicos, sermos devotos de indumentárias, de vertes, de pomposidades litúrgicas. Há este grande perigo e, infelizmente, uma volta desta realidade, de pessoas religiosas, que são muito mais apegados às indumentárias, às vestes litúrgicas, à beleza da liturgia, sem tirar o seu mérito, claro. Mas quando nós investimos somente neste lado e esquecemos a espiritualidade que deve ser a nossa essência, é o grande perigo. E é justamente isto que Jesus vai condenar. Jesus condena esse exagero exacerbado às indumentárias, às vestes litúrgicas, às belezas exteriores do templo. Jesus começa a segunda parte dizendo: dias virão em que não ficará pedra sobre pedras. Mas 2 coisas Jesus chama a atenção. A primeira, ele vai dizer: não deveis ser levado pelos falsos profetas, por aqueles que dizem que gostam de marcar datas da vinda segunda do Filho do Homem, ou por aqueles que se colocam acima até de Deus, na sua ousadia. A segunda coisa que Jesus traz é justamente esta resposta dirigida ao campo escatológico. E neste campo escatológico, Jesus fala numa linguagem apocalíptica. E aqui, Lucas traz justamente esse grande apocalipse. E aqui Jesus não está fazendo uma profecia. Não está dizendo: olha, no futuro vai acontecer que guerra vai acontecer, povos ficarão contra povos, outros povos, que grandes terremotos acontecerão. Não é isso que está dizendo Jesus. Ele não está fazendo profecia. Está falando daquilo que está ali acontecendo. Está falando das guerras iminentes entre o povo hebreu. Está falando dessa disparidade que existia entre aqueles povos e que infelizmente perdura até hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, o que Jesus quer nos chamar a atenção é: nós não podemos voltar nossos olhares ou seguir cegamente aquilo que os falsos profetas, o mundo, nos transmite. Mas precisamos ter como base na nossa vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, esta sim deve ser a nossa base. Esta sim deve ser nosso sustento. Essa sim deve ser aquilo que nos dará força, a habilidade para ser todo e inteiro de Deus. Por isso, amados e amadas, deixemos ser guiados pela palavra de Deus e não pelos folclórios, pelas pessoas que anunciam folclório ou que simplesmente gostam de anunciar coisas fantasiosas, que se colocam no lugar de Deus,
amedrontando as pessoas. Deus, quando virá como a surpresa de um ladrão. O que Ele quer de nós é que estejamos vigiando, despertos e preparados. Que a graça de Deus nos alcance e a sua bênção venha sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.